No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Você já teve aquela impressão de estar num lugar que cheira a história? Onde você toca é história. Para onde você olha, você vê história. Com quem você conversa, você percebe, absorve história. É justamente isso que nós estamos sentindo hoje nessa matéria do Arte e Memória da Cidade, porque nós estamos com uma figura histórica, José Bonifácio Mourão. Que nome de peso, né, rapaz? Olha, eu primeiro quero agradecer essa oportunidade, que nós vamos conversar com o pessoal de Governador Valadares. Com certeza. Sobre muita coisa que as pessoas não sabem ainda. Não sabe. Aliás, falar em não sabe, eu tô aqui com uma lista incansável e interminável de feitos, de alguns dos seus feitos. O senhor foi advogado militante em Governador Valadares. 20 anos. Formado pela Faculdade Federal da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Advogado do 6º Batalhão da Polícia Militar. Professor do Colégio Tiradentes. Como é que foi esse tempo de professor? Você vai contar isso pra gente daqui a pouco. Tá? Vice-prefeito no mandato do Ronaldo Perim. Isso. Presidente da FUNSEC, que também é papo para muita manga. Deputado federal, relator da Constituição Mineira. Prefeito de Governador Valadares, deputado estadual, não é? E dentre outras atividades que eu tenho aqui listada, mais alguma? Olha, nós temos que revelar, porque senão a gente vai encontrar com muitos ex-alunos da Faculdade de Direito e vai dizer, não lembrou, foi professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Administração de Empresa. Então, na verdade, eu vim para Governador Valadares em 1968 para advogar. Uhum. Não conhecia ninguém praticamente, eu não conhecia, não dá para encher os dedos de uma mão o número de pessoas que eu conhecia em Governador Valadares. Então, como nós estamos aqui batendo um papo, acho interessante lembrar uma história que eu tive nos primeiros dias aqui em Valadares. Quando eu vim para aqui, em 1968, eu sou de 1940 e eu tinha menos de 28 anos, recém-formado. E o meu pai, que morava na minha terra, Sabinópolis, me recomendou as pessoas que eu tinha que procurar aqui em Governador Valadares. Bom, quem ele recomendou nesse tempo? Entre elas, o Dr. Rubens Barroso, o Dr. Caldeira, Dr. Teófilo, o Dr. Omar Murta. Eu vou falar sobre o Dr. Omar Murta. Dr. Omar Murta foi médico na minha terra em Sabinópolis. Em 1940, ele é médico em Sabinópolis. Quando foi em 1968, eu vim advogar em Governador Valadares. Procurei o Dr. Omar e aqui em Valadares tinha o famoso Bar do Boi, que era ali na Minas Gerais, entre Bárbara Leodoro e Israel Pinheiro. Uhum. Aí eu cheguei perto dele e falei assim, doutor Omar, meu nome é José Bonifácio Mourão, eu sou de Sabinópolis, sou filho de Oswaldo Mourão, falei o nome do meu pai. Aí ele falou, você é filho de Oswaldo Mourão? Eu falei, sou. Eu estou procurando o senhor porque o meu pai me recomendou algumas pessoas, não conheço ninguém, vim advogar aqui. Meu pai me recomendou algumas delas, o senhor é um deles. O senhor é médico, pecuarista aqui em Valadares, conceituado. Eu vim aqui pedir o senhor me ajudar, me apresentar para as pessoas, que eu quero advogar e morar aqui. Eu era solteiro. Então ele virou para mim e falou assim, você é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o que você lá na sua família? Eu sou o quarto filho. Você nasceu que ano? 1940. Rapaz, ele sentou comigo, ficou emocionado e falou assim, eu que fiz o parto da sua mãe quando você nasceu. Gente! Desse jeito. E foi.
E a minha mãe morreu 2 anos depois. Ele falou assim, a sua mãe não podia ter mais filhos. E nós recomendamos, depois já teve outro filho, teve depois de mim, tá? Morreu com 27 anos. E eu tinha 3 anos de idade e realmente não me lembro da minha mãe. Eu estou contando uma verdade que realmente assim, me emotiva toda vez que eu falo sobre esse assunto. E ele me deu o maior apoio aqui em Valadares, fiz amizade com ele, com a família dele toda, entendeu? Ele sabe dessa história. E aí eu comecei a conhecer as pessoas e depois comecei a dar aula em alguns colégios, que eu procurei os colégios para dar aula, para poder ter algum recurso para pagar o aluguel do meu escritório. Então, esse tempo de dar aula como professor começou antes da inserção política? Eu comecei em 68 no Colégio Tiradentes. Dei aula para a mãe de Juscelio. A mãe de Que foi minha aluna no Colégio Tiradentes, 68, 69. Aula de História Geral. Para ele também, né? Mas até hoje ele é meu aluno. Então, eu dava aula no Colégio Tiradentes e no Imaculada. E ali eu fui fazendo amizade. Através do Colégio Tiradentes, eu passei a ser advogado do 6º Batalhão. E eu advoguei para o 6º Batalhão 11 anos. Aí eu comecei a engrenar no município de Valadares e tudo. E advoguei durante 20 anos aqui no município. Depois, em 82, é que eu entrei realmente na política como candidato a vice-prefeito do Ronaldo Perim. E como foi essa transição? De atuar como professor, advogado, professor, para a política. O que te levou a ingressar no mundo político? Outra história interessante. Eu sempre gostei de política, mas eu não queria exercer cargo político. Mas gostava. Desde o tempo de Sebastião Mendes Barros, que foi em 1970, tanto que ele tomou o nome de Barrão 70, em 1970, e eu vim para aqui em 68. E uma das pessoas que eu procurei foi o Sebastião Mendes Barros, porque eu fui aluno do irmão dele no Colégio Interno de Ouro Preto, no Padre Mendes, na Arquidiocesana de Ouro Preto. Então eu vim, procurei o Sebastião, e ele já era político, tinha sido candidato a prefeito, tinha perdido para Hermílio Gomes, mas voltou a ser candidato em 70, ele era do MDB, e eu tinha minhas tendências pelo BMDB também. Mas aí eu procurei o Sebastião Mendes Barros e conversei com ele, ele entrou na campanha política e eu entrei ajudando. Eu entrei fazendo comício e tudo, gostava de falar em público. Você já escrevia bem, já falava bem. Já estava, fiz um bom curso de Direito e tudo, em Belo Horizonte. Aí ele foi eleito. Depois que ele foi eleito, ele exerceu o mandato tampão de 2 anos, 71 a 73. E eu fui advogado da prefeitura. E daí para frente eu passei a militar mais, depois veio o Raimundo Rezende, meu grande amigo, para mim um dos maiores prefeitos da história do município de Governador Valadares. E eu apoiei, sempre militando, mas não candidatando. Foi eleito, mandato de 6 anos. Quando foi em 82, eu tinha uma boa advocacia em Valadares, não queria ser candidato a nada. Eles começaram a me apertar para ser candidato a vice, candidato a prefeito era Ronaldo Perim. Eu não queria. Eu sei que o candidato a prefeito era muito bom, mas eu não queria ser candidato a vice-prefeito. Eu queria continuar ajudando, mas não candidatar. Aí o que aconteceu? Saiu o Pedro Tassis. É bom, nós estamos contando a história. O Pedro Tassis foi um grande político de Valadares, foi deputado federal, muita gente se lembra dele. Ele era candidato a prefeito de um lado e na época tinha sublegenda. Na sublegenda do PMDB tinha o Raimundo Rezende, candidato de um lado, e o Pedro Tassis do outro. Saiu o Geraldo Abelha, que é outra pessoa muito conceituada em Valadares, como vice do Pedro Tassis. E o Raimundo Rezende, principalmente o Raimundo Rezende, a dona Elva, a esposa dele, começaram a me pressionar para ser o candidato a vice. Eu não queria, eu fui sendo pressionado, não fui, rachei para Sabinópolis. Eu disse, não quero sumir, estava encerrando o prazo de inscrição, eu fui para Sabinópolis. Mas essa fuga foi intencional? Foi. Eu não queria não ser queria candidato. mesmo? Não queria ser candidato. E quanto tempo demorou? Não, aí o que aconteceu? O Raimundo me ligou para Sabinópolis e a dona Elva também, esposa dele, falou assim, olha, se você não for candidato, a dona Elva falou comigo, o Raimundo era muito meu amigo, eu era advogado da prefeitura, o Raimundo está em tempo, só foi um infarto aqui, você tem que decidir. Mas explica aqui pra gente.
Além de fugir, o que você foi fazer em Sabinópolis? Lá é minha terra. Tá, Terra mas da minha foi atuar família. como professor, Fui pra como fazenda, advogado? não. Foi Fui relaxar, lá. foi descansar, foi fugir mesmo. Fui ficar uns 5 dias lá para passar o prazo de inscrição. Gente. O que eu queria era isso. E aí eles me laçaram, o Armando Rezende, e eu acabei e falei assim, então, entre o seu sacrifício e o meu, eu vou para aí, vamos ser candidato. Aí, para ver, eu vou ser. Aí saí candidato, nós ganhamos as eleições e eu não saí mais. Desde 82 até hoje eu estou direto na militância, quando eu passei a ter vários mandatos de deputado e de prefeito. Deputado, prefeito. Vamos fazer o seguinte, uma paradinha. Gente, é emocionante conversar com esse rapaz. É emocionante conhecer a nossa história, porque o Arte e Memória da Cidade é assim. É a nossa gente contando a nossa história. É a nossa história contada pela nossa gente. O Arte e Memória vai dar um tempinho. É rapidinho, não saia daí. A gente volta já já.